e a China deverá dobrar a sua demanda por produtos agropecuários até 2050, segundo informações, segundo declarações que o ministro conselheiro da Embaixada da China, o senhor Chu Yuhui, nos trouxe num recente webinar, foi realizado pelo Conselho Empresarial Brasil-China na semana passada. E para a gente entender o que isso significa essencialmente para o Brasil, para a produção agropecuária brasileira, qual será o papel dos brasileiros nesse aumento de consumo e entender principalmente os detalhes desse consumo, é que nós convidamos o ministro ao Notícias Agrícolas para que a gente possa, portanto, conversar com ele, trazer mais informações e entender um pouco mais do nosso maior parceiro comercial aqui no Brasil. Não é isso, ministro? Ministro, Sim, muito bom dia para o senhor. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Ministro, informação muito importante que o senhor nos trouxe, portanto, na semana passada nesse seminário, né? Um aumento que vai dobrar o consumo de produtos agropecuários pela China até 2050. A que nós devemos atribuir esse aumento de consumo, ministro? Existem várias estimativas, né, em relação ao aumento de consumo de produtos agrícolas na China para os próximos anos, né? Eu citei esse número que a senhora acabou de mencionar, que a China vai dobrar o seu consumo por produtos agrícolas até 2025, baseado num estudo feito por Austrália, né, que também é um grande país agrícola no mundo. Mas, independentemente dos números de previsão, é certo que a China certamente vai ter uma grande demanda por produtos agropecuários nos próximos anos. E o mercado chinês para o consumo desses produtos terá um grande potencial, não só em termos de quantidade, mas também em termos de diversificação dos produtos a serem consumidos. A China tem uma população de 1 bilhão e 400 milhões, e nesse momento, né, nós já temos uma classe média composta por 400 milhões de pessoas, ou seja, nós temos o maior número de população de classe média. Isso representa uma capacidade de consumo muito forte e também uma demanda por produtos cada vez mais diversificados. E agora o papel do Brasil acho que vai ser muito importante para poder atender a esse aumento, porque o Brasil já é hoje um dos países mais importantes na área de produção agrícola, se não o mais importante, né? Segundo cálculos feitos pelo FAO, com o atual ritmo de aumento da população mundial, nos próximos anos, mais de metade, né, de aumento de consumo por produtos agrícolas só pode ser atendido pela produção agrícola do Brasil. E o aumento da capacidade de produção agrícola brasileira pode ser feita de uma forma sustentável, ou seja, não precisa expandir muito a terra arável para aumentar a sua capacidade de produção, mas apenas com a introdução de novas tecnologias, o Brasil já terá a capacidade de aumentar substancialmente a sua produção agrícola. Acho que isso para a China é uma grande notícia, uma notícia boa. Portanto, acho que seremos grandes parceiros nesse contexto. Ou seja, ministro, essa sofisticação, né, essa diversificação que o consumo chinês deve apresentar nesses próximos anos, além do consumo, está, portanto, muito ligado à questão da sustentabilidade desses produtos. E a China, portanto, pelo que o senhor está me dizendo, confia neste processo do Brasil de aumentar a produção, focando na tecnologia, focando na inovação e garantindo, portanto, a sustentabilidade. A China endossa esse processo e esse caminhar da produção agropecuária brasileira. Claro, nós queríamos sim ter mais comércio com o Brasil, mas também queríamos que esse comércio seja sustentável, não apenas em termos comerciais, mas também em termos de sustentabilidade, porque só isso é que o nosso comércio pode ser um comércio saudável, que vai atender melhor, né, aos interesses dos dois lados. Nós encorajamos as empresas chinesas a trabalhar estritamente com o lado brasileiro nessa questão, na inovação, numa maior ênfase de uso de tecnologias, e também incentivamos empresas chinesas
a dar uma maior atenção da questão de economia verde, a questão de proteção de meio ambiente. Acho que também no webinário há pouco tempo atrás, a COFCO, que é a empresa chinesa que já está operando aqui no Brasil, eles já estão implementando o sistema de rastreamento, né, dos produtos adquiridos por ela, para que esses produtos sejam produtos que são resultados de sustentabilidade, não em detrimento de meio ambiente aqui no Brasil. Ministro, o que nós vimos nos últimos anos foi a China ampliar, ano a ano, o seu consumo, as suas importações de matéria-prima, como a soja, por exemplo, para a produção essencialmente de óleos, né? A soja ser processada na China para virar ou carne, ou óleo, ou enfim, outros tantos produtos. Mas recentemente nós vimos também a China ampliar as suas importações de produtos terminados, como as proteínas de uma forma geral, principalmente a carne de porco, a carne suína, que é a mais consumida no seu país. Ministro, como é que a gente deve entender esse consumo daqui para frente? Nós tivemos um surto de peste suína africana que dizimou boa parte dos rebanhos, né, dos plantéis chineses de suínos, e agora nós vimos uma recuperação, um movimento de recuperação, retomada desses plantéis. Isso pode mudar o comportamento do consumo chinês nos próximos anos, ou ao contrário, né? Essa inserção dos produtos terminados tende também a crescer nas importações da China? Acho que, em primeiro lugar, vale a pena frisar que o consumo de cidadãos chineses por carne certamente vai aumentar muito ainda. E estamos tendo também uma mudança, né, na composição de consumo de carnes para habitantes chineses. E a carne suína ainda é a principal fonte de proteína animal para os chineses, mas isso está mudando um pouquinho. Agora estamos vendo um aumento de consumo por carne bovina. Embora nesse momento o consumo por carne bovina na China por cada habitante é de apenas 4 quilos por ano. Isso é muito pouco em relação aos outros países, em relação ao Brasil, sobretudo. Mas a nossa estimativa é que até 2027 nós vamos dobrar o nosso consumo de carne bovina. Ou seja, nós vamos importar mais de 80 milhões de toneladas de carne bovina até 2027, uma quantidade maior que a total produção da União Europeia. E nos últimos 4 anos, nós tivemos um aumento de 6 vezes de carne bovina que a China importa do Brasil. E a carne bovina importada pela China já ocupa quase 30% do total de exportação brasileira. Isso mostra, né, o grande potencial de consumo chinês por carne bovina. E quando a carne suína, né, a China continua a ser o maior produtor e consumidor de carne suína. Mas como eu falei, isso pouco a pouco está mudando. E primeiro vamos ter um aumento de consumo por carne bovina e outras carnes também, frango, etc. E vamos também depender cada vez mais de importação de carne suína, por outro lado. Se olharmos para os estados de alguns anos atrás, por exemplo, até 2010, a China era autossuficiente em consumo de carne suína, mas nos últimos anos houve uma queda contínua de produção, de porcentagem, de participação de produção chinesa de carne suína na produção mundial. Em 2010, a produção chinesa de carne suína ocupou mais ou menos 60% da produção mundial. Certo. Mas hoje em dia, essa porcentagem já caiu para mais ou menos 45%. Ou seja, nós estamos tendo uma dependência cada vez maior de carne suína. Embora esse ano seja um ano um pouco particular, um pouco especial, porque, primeiro, por causa da pandemia, o consumo por carne suína está diminuindo um pouquinho devido aos impactos sofridos pelos restaurantes lá na China, o que impactou, né, no consumo de carne suína. Todavia, daqui para frente, creemos que o consumo vai voltar ao seu patamar estável, né? E também vamos ter talvez, como a senhora acabou de falar, muitos brands chineses estão retomando
a produção de carne suína com o passar da peste suína lá na China. Todavia, ainda existe um grande espaço para importação. E no caso do Brasil, acho que esse passo é ainda enorme, porque o Brasil, nesse momento, né, já é o terceiro exportador de carne suína para a China, atrás dos Estados Unidos e a União Europeia. Mas, todavia, acho que o espaço é muito grande, uma vez que aqui no Brasil as condições naturais para a criação, para a produção de carne suína é muito privilegiada e os produtos para a China também terão uma grande competitividade. E além de carnes, acho que nós vamos também termos uma maior demanda por outros produtos agrícolas do Brasil, além de soja, né, que já é a principal fonte para produzir óleo lá na China, também serve como uma das principais fontes para a ração na China. Mas outros produtos também, por exemplo, laticínios, frutas, cereais, etc. Inclusive o café. Como o café, nesses primeiros 5 meses deste ano, o grão de café exportado pelo Brasil para a China teve um aumento homólogo de quase 20%. E como a China já é um dos maiores emergentes em termos de consumo de café, acho que o café brasileiro certamente terá um grande mercado na China, cujo consumo por café está crescendo por volta de 30% por ano. Ministro, era exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor sobre essa diversificação da pauta importadora da China no Brasil. O senhor já me deu mais detalhes, portanto. E uma situação que muitos produtores nos perguntam, nos questionam aqui no Notícias Agrícolas, é se o milho brasileiro também tem espaço no mercado chinês. A gente sabe que a importação de milho pela China, ela segue algumas outras práticas diferentes da soja, por exemplo. Ela obedece algumas cotas. Há um protocolo de exportação de milho, né, do Brasil para a China. Eu queria saber do senhor essas perspectivas para o nosso milho. Temos espaço para o milho brasileiro no mercado chinês, ministro? Nesse momento, a China e o Brasil ainda estão negociando os termos concretos do protocolo de comercialização de milho e ainda faltam definir alguns detalhes, né? E o MABA e a nossa JCC, a nossa alfândega, né, ainda estão tentando fechar alguns termos, por exemplo, questões ligadas à fitossanitária, etc. E o consumo de milho na China é grande, né? E, todavia, a China também é um grande produtor de milho. Nesse momento, a importação de milho ocupa mais ou menos 9 a 10% do total de consumo da China na área de milhos. Mas acho que essa porcentagem vai aumentando nos próximos anos. Por exemplo, se olharmos para o primeiro trimestre deste ano, a China teve um aumento de 27% da sua importação de milhos. Todavia, a competição no mercado internacional também é muito grande, né? Nesse momento, a China importa, sobretudo, da Ucrânia e dos Estados Unidos. E, portanto, acho que se o milho brasileiro vai ocupar uma fatia considerável no mercado chinês, ainda vai depender de vários fatores. O consumo da China, o ritmo de expansão de importação, o ritmo de negociação entre as autoridades governamentais sobre o protocolo de comercialização, etc. Mas como o Brasil, né, é um país que também tem crescido muito na produção de milho, eu creio que o potencial realmente existe. A questão é como é que nós vamos tentar viabilizar, né, essa potencial. Certo. Ministro, o senhor falou sobre esse aumento considerável, né, nas importações de carne para os próximos anos, até 2027 a gente chegando a níveis bastante elevados para aumentar esse consumo per capita, portanto, na China. Falamos desse potencial da diversificação e também da pauta e também dessas negociações para o milho. Se a gente olha um pouquinho mais detalhadamente para o mercado da soja, a gente também tem essa perspectiva de aumentos exponenciais dos volumes importados de soja pela China e principalmente da soja brasileira? Pelo menos a julgar pelos dados apresentados nesse primeiro semestre do ano, acho que temos razões para ser otimistas. Primeiro, a demanda por soja
não só do Brasil, mas de outros países, está aumentando lá na China. E a quantidade que a China importa do Brasil está crescendo cada vez mais. Nesse momento, o Brasil exporta quase 80%, né, da sua soja para a China. E a boa notícia é que, como a China já está quase controlando a pandemia, o mercado de consumo na China já está retomando um pouquinho o seu ritmo. E a confiança de consumo também está aumentando. Isso tudo indica que o consumo por a soja, que é um dos principais produtos para ração, para derivar, para produzir outros produtos, né, vai ter uma previsão, uma previsibilidade do seu consumo lá no mercado chinês. Mas é sempre muito difícil falar de longos termos, né? E temos que olhar para o panorama econômico mundial para ver o mercado dos commodities no longo prazo também, para talvez tirar conclusões mais precisas. Mas até agora temos razões para ser otimistas. Ministro, como é que o senhor enxerga o futuro das relações comerciais entre Brasil e China? O que a gente precisa aprimorar quando a gente olha para o comércio agropecuário? Essencialmente, a gente pode, claro, ampliar essa análise, mas falando essencialmente da abertura desses novos mercados, né? O senhor citou laticínios, frutas, cereais, o próprio café, que é uma excelência do Brasil. Como é que a gente tem condições de aprimorar essas relações comerciais entre os dois países? E, claro, estamos num momento muito especial no contexto da pandemia, que vai trazer muitos impactos, não só para a economia da China e do Brasil, mas para a economia global em geral. E acho que esse é um contexto, um pano de fundo que deveremos levar em consideração se queremos olhar para o futuro das relações comerciais entre a China e o Brasil. Mas, mesmo assim, acho que nós podemos adotar uma visão cautelosamente otimista em relação ao comércio entre a China e o Brasil, pelo menos para esse ano e para o ano que vem. No primeiro semestre, embora o comércio internacional do Brasil houve uma redução de quase 6%, todavia, as suas exportações para a China tiveram um aumento de 14,6%. Né? Portanto, faz com que o comércio bilateral entre a China e o Brasil obtenha um aumento de 6,5%. Isso foi feito apesar de todos os combates causados pela pandemia. Portanto, isso mostra a resiliência e a complementaridade, né, na nossa pauta de comércio. E, sobretudo, as exportações brasileiras para a China são muito competitivas. E, como eu falei, a economia chinesa já apresentou alguns sinais de recuperação. No segundo trimestre, tivemos um aumento de 3,2% na nossa economia. Isso vai injetar mais confiança no consumo, o que, por sua vez, vai aumentar ainda mais a nossa demanda de produtos exportados por países como o Brasil, que é muito competitivo na área de agronegócios. Acho que a nossa tarefa, o nosso desafio é, por um lado, tentar estabilizar o nosso comércio e, por outro lado, devemos também olhar para a cooperação pós-pandemia. Como é que nós podemos fazer uma análise mais objetiva da conjuntura econômica mundial, da China e do Brasil, para que nós possamos explorar novas oportunidades na nova normal, em que vai conviver a tarefa de combater a pandemia e a tarefa de buscar uma recuperação econômica e social. E em termos de longo e médio prazo, nós acho que temos suficientes razões para ser otimistas para o futuro das nossas relações comerciais, porque é muito raro você se poder encontrar um par de parceiros que tem um tamanho de economia muito grande. Nós somos as duas economias entre as 10 maiores do mundo. Temos uma enorme complementaridade, sobretudo na área de agronegócios, etc. Né? E, claro, sempre temos desafios e teremos desafios. Uma delas é como é que nós podemos sofisticar ainda mais o nosso comércio. Além de diversificar os nossos produtos,
através de integração das cadeias produtivas, através de criação de joint ventures, nós também devemos olhar para algumas questões, por exemplo, a criação de mais mecanismos para facilitar o nosso comércio. Facilitar o comércio e, quem sabe, começar a discutir a viabilidade de livre comércio, né? Porque o livre comércio é uma guarda-chuva que pode abrigar vários setores de cooperação. E, claro, existem muitas polêmicas, preocupações por lado do brasileiro em relação a temas de livre comércio. Mas, segundo alguns estudos, por exemplo, feitos pelo IBEA, Instituto de Pesquisa da Economia Aplicada do Brasil, se a China e o Brasil puder zerar as tarifas de importação e exportação, isso vai trazer benefícios gerais para a economia brasileira, para a taxa de emprego, etc. Não vai apenas beneficiar o setor agropecuário, mas também vai beneficiar áreas, por exemplo, manufatureiras, com a redução de custos de insumos, etc. E também, claro, vai beneficiar os consumidores nos dois países. E o lado, pelo menos, esse interesse já existe no lado chinês. Nós já propusemos, né, começar a fazer estudos de viabilidade sobre livre comércio com o Mercosul, sobretudo com o Brasil. Acho que esse tema, com certeza, vai levar tempo, vai levar uma discussão exaustiva, mas temos que pensar nisso, né, para que o nosso comércio seja mais sofisticado, mais sustentável. E, claro, é um tema muito abrangente, né, mas acho que realmente temos que pensar nisso, para poder explorar o potencial, revelar o potencial que nós temos nas nossas economias. E, ministro, eu vejo que isso ganha uma importância ainda maior no momento onde, em outros pontos, né, do mundo, se a gente olhar para o atual cenário geopolítico do mundo, a gente ainda vê o crescimento do protecionismo em alguns países, né? Haja vistas alguns desalinhos que ainda existem, infelizmente, entre as relações comerciais de China e Estados Unidos, por exemplo, é o exemplo mais recente, né, desse momento. Nós temos uma tentativa realmente de sanar esses problemas, mas eu vejo que é importante que a gente trabalhe realmente para esse livre comércio num mundo onde o protecionismo ainda cresce, infelizmente, em algumas economias, né? Acho que certamente no processo de globalização, no processo de cooperação internacional, estamos sofrendo e vamos sofrer alguns retrocessos com a desglobalização, etc., e o aumento de protecionismo. Mas são coisas naturais e creio que serão também coisas passageiras. O importante é que nós podemos olhar para longo prazo, pensar nos nossos projetos, identificar os nossos interesses em comum. A partir daí, vamos planejar as coisas para que o comércio e a cooperação em geral possa ocorrer num ambiente mais propício, que possa trazer benefícios para os dois lados, né? Ministro, agradeço muito pela sua companhia nessa manhã de terça-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como adiantei para o senhor antes da gente entrar no ar, é extremamente importante, é determinante, né, para que os nossos produtores conheçam um pouco mais das necessidades do mercado chinês nesse momento, que, como o senhor frisou mais de uma vez, não é só maior, mas também mais sofisticada, né, mais detalhada. Os chineses estão comendo mais e melhor. Há um processo para que isso aconteça, há uma mudança na dieta dos chineses, isso é determinante. Esse aumento de 6,5% no comércio bilateral Brasil e China também é de extrema importância para um momento onde a nossa economia também tenta se recuperar. Então, agradeço mais uma vez pela sua companhia, pelas informações que o senhor trouxe para nós. As portas estão abertas, volte sempre que quiser. Certamente ainda temos muito que conversar sobre essas relações. Muito obrigada, ministro. Muito obrigado, Carla, e obrigado pela oportunidade. Abraço para todos. Um grande abraço para o senhor também. Até a próxima, ministro. Obrigada. Obrigado.
Conosco no Notícias Agrícolas nesta terça-feira, o ministro conselheiro da Embaixada da China no Brasil, Sr. Chu Yuhui, nos trazendo, portanto, mais detalhes sobre essas relações comerciais aí, do nosso maior parceiro comercial. Temos aí a informação de que até 2027 a China deve dobrar o consumo de carne bovina, que atualmente na nação asiática é de 4 quilos por ano por habitante, né? Então ainda é um volume baixo se a gente olhar para outros países. Então a China já está intensificando as suas importações de carne bovina e deve continuar esse movimento. Até 2027, deve dobrar as suas importações de carne suína. O mesmo acontece com a soja e a carne suína. Também uma expansão muito forte nos próximos anos é esperada para as compras, para as importações de soja e de carne suína pelos chineses. Embora esteja nesse momento acontecendo uma recomposição dos plantéis de suínos na nação asiática, também há muito espaço ainda para que as importações de carne suína da China cresçam. Hoje o Brasil é o terceiro maior exportador deste produto para os chineses, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da União Europeia, mas tende, portanto, a ir ampliando o seu espaço com o seu produto no mercado chinês, dada a sua necessidade e dado esse estreitamento das relações comerciais entre China e Brasil. Então isso também é bastante positivo. Sobre o milho, as questões ligadas às importações de milho por parte da China. Brasil e China estão negociando nesse momento como vai acontecer o volume, o ritmo e tudo mais, porque há um protocolo, há um protocolo sendo definido para a exportação de milho do Brasil para a China. A importação de milho pela China, ela acontece em moldes diferentes do que acontece para a soja, que ela é, abre aspas, livre, fecha aspas, não conta com cotas. As importações de milho pela China, sim, tem que obedecer ali algumas outras práticas, algumas outras políticas e, portanto, essa negociação está sendo feita nesse momento entre Brasil e China para que a gente possa colocar o nosso milho, portanto, no mercado chinês. Mais do que isso, o ministro falou ainda sobre a necessidade de diversificarmos a pauta exportadora nossa para eles. Então, entre os produtos que nós já exportamos, a gente deve ter um crescimento e devemos ampliar o nosso espaço com laticínios, frutas das mais diversas naturezas, cereais e o café. Segundo o ministro Chu, nós temos então esse espaço para o café brasileiro no mercado chinês, que está aumentando o seu consumo de cafés de uma forma geral e a qualidade conhecida por excelência do café brasileiro, portanto, tem muito espaço no mercado chinês e é isso que a gente vai ver, portanto, também nos próximos anos acontecer. O aumento das importações da China, das importações pela China do café brasileiro. Então, estes foram alguns dos tópicos que nós abordamos aqui com o ministro Chu Yuhui, conselheiro da Embaixada da China no Brasil. Se você está chegando agora, depois recupera a íntegra dessa entrevista que vai ficar detalhada para você no Notícias Agrícolas acompanhar no momento que for melhor para você. Fato é que hoje a China é de fato o maior parceiro comercial do Brasil, as relações estão cada vez mais estreitas, como disse o ministro, há uma tendência de se intensificar essa questão do livre comércio, não só na produção agropecuária essas relações estão se estreitando, mas em outros setores da nossa economia também, bem como nas outras áreas da economia chinesa, da produção chinesa que vem para o Brasil, das importações que são feitas pelo Brasil na China. Então toda essa relação está sendo realmente estreitada, intensificada e tende a crescer muito forte nos próximos anos. Como volto a dizer, como comecei essa entrevista, vou encerrá-la. A China tende a dobrar a sua demanda por produtos agropecuários até 2050. O papel do Brasil será determinante para atender esta demanda da China, portanto, nos próximos 30 anos. Ainda bem que a gente está aqui dando boas notícias, espero daqui 30 anos vir confirmar todas essas informações. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência segue a nossa programação para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.